Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo bíblico aqui no canal da Comunidade Católica Shalom. Meus irmãos, nesse dia de hoje eu quero desejar uma feliz e santa Páscoa para vocês, para cada um de vocês que nos acompanham aqui nos nossos estudos bíblicos. Que a graça do Cristo ressuscitado, vivo e vitorioso, possa alcançar hoje o seu coração, o meu, o seu, o nosso coração e nos trazer a verdadeira alegria que só o Cristo ressuscitado pode nos dar. E não obstante os nossos desafios, os nossos problemas, as realidades que nos envolvem, inclusive é isso que nós vamos meditar no nosso estudo bíblico de hoje, na passagem dos discípulos de Emaús. Ali eles estavam caminhando, tristes, desamparados, desiludidos, mas Cristo vitorioso, Cristo ressuscitado, os alcançou e nós vamos aprofundar sobre isso no nosso estudo bíblico de hoje. Por isso te convido agora, onde quer que você esteja, parar um pouquinho, vamos nos colocar diante de Deus, clamar a sua graça sobre nós e pedir que o Senhor, nesse tempo de graças, da Páscoa, da ressurreição do Senhor, transforme de fato o nosso coração nesse tempo. Vamos lá então? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu te convido a você rezar com suas palavras. Eu vou rezar daqui, nós rezamos juntos, mas reze com as suas palavras, com a simplicidade, mas com a verdade do seu coração. Vamos juntos. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença, estamos aqui diante de Ti, nesse tempo de graças, nesse tempo em que celebramos a Tua ressurreição, a Tua vitória na cruz. Te pedimos o Teu Espírito Santo, Senhor, para aprofundarmos nesse estudo bíblico de hoje. Que a Tua graça nos alcance, que a Tua palavra, Senhor, penetre o nosso coração, mais que tudo a nossa alma, e nos traga a vida nova, nos traga a vida nova, a ressurreição, a vitória na cruz. Em meio também aos nossos desafios, os nossos problemas que vivemos no nosso dia a dia, que vamos inclusive meditar nesse estudo bíblico, Senhor, e lá, junto com os discípulos de Emaús, Tu, principalmente nas dores, nos desafios, nas dúvidas, Tu foi lá pessoalmente acompanhá-los. Acompanha-nos, Senhor, na nossa vida, no nosso dia a dia, também nos nossos desafios, Senhor. Vem, Senhor, manda o Teu Espírito Santo, sopra o Teu Espírito Santo sobre nós, ilumina nossa mente, o nosso coração, todo o nosso ser e revela ao nosso coração aquilo que Tu mesmo deseja nos ensinar nesse dia de hoje, por meio da Tua palavra. Amém. Vamos, meus irmãos, tomando as nossas Bíblias no Evangelho de hoje, que está em Lucas, capítulo 24, versículos do 13 ao 35. Lucas, capítulo 24, versículos do 13 ao 35. É um texto, o texto de hoje é um pouco longo, mas nós conhecemos muito bem. Convido a colocar nossa atenção, o nosso olhar, o nosso coração nas Sagradas Escrituras no texto de hoje. Naquele mesmo dia, 2 deles iam em direção a uma aldeia chamada Emaús, distante cerca de 2 léguas de Jerusalém. Iam comentando tudo o que aconteceu. Enquanto conversavam e discutiam, Jesus em pessoa os alcançou e se pôs a caminhar com eles. Eles, porém, tinham os olhos incapacitados para reconhecê-lo. Perguntou-lhes: sobre o que conversais pelo caminho? Eles pararam com semblante aflito, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: és o único forasteiro em Jerusalém que desconhece o que aconteceu aqui nesses dias? Perguntou: o quê? Respondeu-lhe: a respeito de Jesus de Nazaré, que era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Os sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram
para que o condenassem à morte e o crucificaram. E nós, que esperávamos que fosse ele o libertador de Israel. Além disso, hoje é o terceiro dia depois que isso aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos alarmaram, pois, indo de madrugada ao sepulcro e não encontrando o cadáver, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos dizendo que ele está vivo. Também alguns dos nossos foram ao sepulcro e encontraram como as mulheres haviam contado, mas não o viram. Jesus lhes disse: como sois insensatos e lentos para crer em tudo o que disseram os profetas. Não tinha o Messias que sofrer isso para entrar em sua glória? E começando por Moisés e continuando por todos os profetas, Jesus explicou-lhes o que se referia a ele em toda a Escritura. Aproximavam-se da aldeia para onde se dirigiam e ele fingiu continuar adiante, porém eles insistiam: ficai conosco, pois é tarde e o dia está terminando. Entrou para ficar com eles, e enquanto estava com eles à mesa, tomou o pão, o abençoou e o partiu e o deu a eles. Abriram-lhes os olhos deles e o reconheceram. Mas ele, Senhor, desapareceu de sua vista. Comentavam: não se abrasava o nosso coração enquanto nos falava pelo caminho e nos explicava as Sagradas Escrituras? Levantaram-se imediatamente, voltaram a Jerusalém e encontraram os 11 com outros companheiros que afirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Eles, por sua vez, contaram o que acontecera no caminho e como o haviam reconhecido ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, que bela essa passagem, esse texto de hoje do Evangelho, nesse tempo de Páscoa, estamos nas oitavas de Páscoa. Que bela essa mensagem para a nossa reflexão. Porque esse acontecimento dos discípulos de Emaús, Jesus que encontra e caminha com os discípulos de Emaús, é muito, muito o reflexo da nossa vida, do nosso cotidiano, da nossa vida. Essa passagem é muito encarnada nas nossas vidas. Muito interessante. Aqui nós sabemos muito bem, e até contextualizando um pouco, fazendo poucos passos nosso estudo bíblico, a contextualização, sabemos que aqui, nesse momento, Jesus havia já realizado a sua paixão, a sua morte, estava no domingo da ressurreição, mas os discípulos de Emaús, que estavam voltando para a sua casa, porque estavam aflitos, inclusive o texto fala que estavam aflitos, estavam desesperançados, desanimados, desiludidos, porque o Cristo, seu Senhor, seu Mestre, o Messias, na qual eles apostaram, vamos dizer assim, a sua vida, acreditaram, morreu. Cristo morreu. Então morreu aquela esperança, aquele sonho, aquele projeto. Eles deixaram Emaús, uma cidade pequena, simples, encontraram, com certeza, se eles eram discípulos de Jesus, atenção nesses detalhes que nós vamos aprofundando, no cotidiano, vamos aprofundando aqui nos detalhes mais que nos levam a perceber a presença de Deus, no dia a dia deles. Com certeza Jesus tocou o coração deles, de alguma forma, por uma palavra, por uma mensagem, pelo seu testemunho, pelos seus milagres. Jesus alcançou o coração deles. Eles deixaram Emaús e passaram a seguir Jesus. Mas, na grande provação, na grande tribulação daquele momento, que foi a morte de Jesus, foi a grande decepção também da vida deles. Porque o Senhor morreu. Claro, eles ainda eram imaturos naquele momento, ainda eram imaturos na fé. E na primeira grande provação,
eles desistiram daquela obra, daquele projeto, da missão que Deus tinha chamado para eles naquele momento. É claro que os evangelhos não descrevem nos detalhes o que era a missão, mas contextualizando, meditando, aprofundando, podemos perceber claramente, saíram de Emaús, uma cidade pequena, foram tocados por Cristo, os seguiram, estavam seguindo, mas de repente voltaram atrás. E justamente o fato de eles voltarem, desejarem e concretamente começarem a voltar, isso representa a caminhada da nossa vida. E representa que, de fato, eles estavam regredindo na sua fé, regredindo na sua caminhada. Começaram, estavam com Cristo acompanhando, de repente voltaram. Desiludidos, desanimados, frustrados, diversos sentimentos que também nos acompanham na nossa vida. Quem de nós nunca passou por essa experiência? Ou se não passou, pode ter certeza que em algum momento vai passar, porque faz parte da nossa vida. Porque somos humanos, somos fracos, pecadores. E porque temos um Deus que nos ama tanto e nos chama e nos atrai, nos dá a força, mas em algum momento vai acontecer provações, vão acontecer dificuldades, quer seja na nossa caminhada, na nossa igreja, no nosso grupo, na nossa comunidade, num projeto de vida bom, que talvez seja até um projeto de Deus para nós, que nós estamos trilhando, mas vem alguma dificuldade, alguma provação e muitas vezes pelos nossos sentimentos, para a nossa fraqueza, para a nossa imaturidade, muitas vezes na fé, nós queremos desistir, queremos voltar atrás, queremos voltar à nossa vida velha, a vida que estávamos antes. Isso representa, essa passagem dos discípulos de Emaús, representa esse querer retornar à vida velha, aquela vida simples, mas não no simples no sentido de humildade, de simplista, né? Deus tinha um projeto muito maior, muito mais grandioso para eles, mas na primeira grande provação, que foi a morte de Jesus, eles voltaram atrás. E aqui entra o elemento, eu introduzi esse momento para agora entrar no ponto mais importante do texto de hoje, do evangelho de hoje. Jesus entra e caminha com eles. Cristo ressuscitado. Interessante que Cristo nem deixou que eles voltassem, chegassem a Emaús. O texto conta que eles não chegaram ainda à cidade. Eles desejaram voltar, começaram a voltar, mas no caminho, na caminhada, Jesus se encontra com eles para ampará-los, para socorrê-los. Interessante que eles não perceberam, né? Nós vemos aqui no versículo 15, enquanto conversavam e discutiam, Jesus em pessoa os alcançou. Muito belo esse verbo, alcançar. Jesus os alcançou. Jesus não permitiu que eles, porque sabia que eles não estavam voltando simplesmente porque não queriam mais o Senhor. Jesus sabia que eles estavam tentando voltar à vida velha porque eles eram fracos, estavam desanimados, desamparados, tristes, abatidos, perdidos. Por mais que sabiam que queriam voltar para Emaús, não sabiam mais o que fazer da vida deles, porque o seu mestre e Senhor havia morrido. E aí Jesus vai ampará-los, nem permite que eles cheguem ao final, a concretizar a ação de retornar a Emaús. Jesus já os alcança no meio do caminho. E aí Jesus está com eles caminhando, eles, porém, tinham os olhos incapacitados de reconhecê-lo. Pela prova, pela provação, talvez pela imaturidade na fé, talvez envolvido com os sentimentos. Quantas vezes isso não acontece conosco também? Muitas vezes, quando nós estamos perdidos nas nossas provações, nas nossas dificuldades, nos nossos desânimos, na desilusão de um projeto, na nossa caminhada, na nossa fé, na nossa comunidade, quantas vezes nós também nos encontramos perdidos e achamos que Cristo não está mais conosco. Dá até aquela impressão, eu vou ser muito sincero, com certeza você já sentiu isso de alguma forma, mesmo que inconsciente, parece até que Cristo morreu, de fato. Aquele Deus que nos alcançou em algum momento da nossa história, eu estou falando agora já, colocando essa passagem nas nossas vidas.
Aquele Cristo que nos tocou, que nos sentimos tão amados, que experimentamos coisas novas, alegrias, realizações, que nos deu dons maravilhosos para colocarmos a serviço da igreja, da comunidade, da nossa família. De repente estamos perdidos, fracos, parece que as coisas não funcionam mais e parece que Cristo não está mais conosco. Mas é justamente, meu irmão, nesse momento que Cristo mais está presente junto conosco. Só que acontece que muitas vezes os nossos olhos, como disse no Evangelho, estão incapacitados para vê-los. Porque às vezes nós esperamos sentir aquela sensação, aquela primeira experiência, aquele primeiro amor, e não estamos mais sentindo na oração, mas Cristo está lá presente. Claro, aqui tem toda uma dimensão também nessa presença de Jesus com os discípulos de Emaús, que eles não reconhecem, tem uma questão também teológica, mística, do corpo glorioso, que inclusive em outros momentos, em outras passagens, os outros discípulos, as outras pessoas também não conseguem reconhecer Cristo, porque existe a dimensão também do corpo glorioso que, teologicamente, apresenta uma nova realidade, que nós a veremos também quando estivermos vendo a Cristo face a face. Porém, também tem essa outra interpretação, tem essa outra leitura que nós podemos fazer colocando na nossa vida. Muitas vezes nós não vemos Cristo também quando estamos perdidos, quando estamos longe da comunidade. Vejam, eles estavam se afastando da comunidade, eles estavam se afastando da missão que Deus tinha escolhido para eles. Na comunidade, no momento da oração também, na nossa paróquia, nos nossos grupos, na missa, na celebração eucarística, é o ponto forte, mas eles estavam se separando. E aqui é muito interessante, qual foi a forma que Cristo se apresentou para recuperar a fé, a alegria e os sentimentos de gozo neles? Através da palavra e através do partir do pão da Eucaristia. Os dois elementos que constituem a celebração eucarística. Nós sabemos que a missa é dividida em dois momentos, né? O momento da celebração da palavra e a celebração eucarística. E foi isso que Jesus apresentou a eles, conversando sobre o Antigo Testamento, aí o coração deles começaram a se revigorar, e eles mesmos descrevem isso aqui, depois ao partir do pão eles reconheceram que Jesus está lá. Meus irmãos, essa é a forma que nesse Evangelho o Senhor apresenta para nós. A sua presença viva, ressuscitada, verdadeira, muitas vezes simples. Ou às vezes nós desejamos, né, encontrar Deus de uma forma assim tão estupenda, tão milagrosa, né? Mas às vezes Cristo se apresenta de uma forma simples, tranquila, sem muitos estardalhaços. Porque assim Ele o quer, quando Ele quer, mas está sempre presente ali, conosco, e principalmente nos momentos mais desafiantes, como naquele texto tão belo da poesia das pegadas na areia, que a pessoa teve um sonho, que estava caminhando com Jesus, ao olhar para trás via as suas pegadas, via as pegadas de Jesus. Mas em um dado momento, nos momentos mais difíceis, quando olhava para o chão, olhava para trás, não via mais as duas pegadas, só via uma das pegadas. Ele disse: Senhor, você, no momento mais difícil, você me desamparou, não estou te vendo, só vejo uma pegada. E aí Cristo responde: na verdade, essa pegada não são as suas, são as minhas, porque eu te tomei pelos braços. É muito conhecido também essa poesia e representa um pouco essa passagem também. Cristo está presente conosco, principalmente creia, meu irmão, principalmente nos momentos mais difíceis. E para revigorar as nossas forças, Ele nos dá a sua palavra e Ele nos dá a Eucaristia, que é o seu próprio corpo e sangue, vivo e ressuscitado, para nos trazer a vida nova. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu irmão, eu desejo que nesse dia a graça possa te alcançar, a graça do Cristo ressuscitado, que você continue, depois dessa meditação que nós fizemos, leia mais uma vez o texto, reze mais, continue rezando, coloque-se diante de Deus e responda ao Senhor: o que é
que você, qual é o seu propósito a partir dessa palavra de hoje. Amém? Muito obrigado pela sua participação. Deus te abençoe. Shalom.